Oi, gente linda, tudo bem? Cheguei para resolver a questão 8 do Enem 2020, prova de linguagens. Estamos na sequência da prova rosa. Questão 8. Enunciado da questão. Leio primeiramente o enunciado porque eu quero que você faça isso, que você se acostume a fazer isso ao resolver as questões de linguagens. Primeiro, leitura do enunciado, porque cada questão tem um texto, né, meu amor? Se você ler primeiro o texto, a sua cabeça já vai se confundir e fazer mil conjecturas a respeito do texto. Lê primeiro o enunciado, que aí você já vai para o texto procurando o que o enunciado pede. Pois a resposta correta atende ao que o enunciado pede de acordo com o texto. Tá, meu amor? Então, enunciado da questão 8. A tematização de Curitiba é frequente na obra de Dalton Trevisan. No fragmento, a relação do narrador com o espaço urbano é caracterizada por um olhar. Vamos ver que olhar é esse, tá? Texto. Viajo Curitiba das conferências positivistas. Elas são 11 em Curitiba, há 13 no mundo inteiro. Do tocador de realejo que não roda a manivela desde que o macaquinho morreu, dos bravos soldados do fogo que passam chispando no carro vermelho atrás do incêndio que ninguém não viu. Essa Curitiba e a do cachorro quente com chope duplo no buraco do tatu eu viajo. Curitiba, aquela do burro brabo, um cidadão misterioso morreu nos braços da Rose Claire. Quem foi? Quem não foi? Foi o reizinho do Sião. Da Ponte Preta da estação, a única ponte da cidade, sem rio por baixo, esta Curitiba viajo. Curitiba sem pinheiro ou céu azul, pelo que vós me sê é, província, cárcere, lar. Esta Curitiba, e não a outra para inglês ver, com amor eu viajo, viajo, viajo. Dalton Trevisan. Enunciado da questão. A tematização de Curitiba é frequente na obra de Dalton Trevisan. No fragmento, a relação do narrador com o espaço urbano é caracterizada por um olhar. Eu teria feito outra pergunta sobre esse texto, gente. Mas essa é a pergunta que temos para responder. A resposta correta é a letra B, que fica por último. Vou comentar as outras opções, tá, meu amor? B de bola. Letra A. Destituído de afetividade, não, né? Aqui tem muita afetividade, então já eliminei letra A no começo da leitura. Um olhar destituído de afetividade que ironiza os costumes e as tradições da sociedade curitibana? Ao contrário, né, gente? O olhar tem muita afetividade e ele exalta os costumes e as tradições da sociedade curitibana. Quer dizer, não ironiza as tradições e a sociedade, não. Quando ele usa assim para inglês ver, ele quer dizer de uma Curitiba do turismo, né? Toda cidade tem isso, tá? Principalmente as capitais. A cidade que os turistas gostam de ver e a que ele conhece porque ele é morador de lá. Então não é destituído de afetividade, tchau, letra A. E essa ironiza os costumes das tradições da sociedade curitibana também nem tá, não é abordado pelo texto. Então a letra A tá fácil de dizer que não é. Mas se você marcou letra A, me desculpa, cuidado, peraí, desculpa. Pode colocar nos comentários e perguntar. Se você não entendeu isso, eu posso explicar mais. Letra C. Carregado de melancolia, que constata a falta de identidade cultural diante dos impactos da urbanização? Não, ele é carregado de saudade, tá? Se tivesse assim carregado de nostalgia, até pode ser. Mas ele constata sim a identidade cultural diante dos impactos da urbanização. Quando ele fala que não é a Curitiba para inglês ver, é a Curitiba do afeto do coração dele, né? Que tem uma identidade cultural que ele conhece. Letra D de dado. Embevecido pela simplicidade do cenário, indiferente à descrição de elementos de reconhecido valor histórico? Não. Ele é embevecido pela simplicidade do cenário.
mas não é indiferente à descrição de elementos de reconhecido valor histórico. Elementos de reconhecido valor histórico para o coração dele, na verdade, tá? Ele valoriza elementos de reconhecido valor histórico no próprio coração, no coração de quem é natural daquela terra, tá? Deixa eu explicar novamente o que está acontecendo aqui na letra D. Ele não está embevecido pela simplicidade... Ele está embevecido pela simplicidade do cenário. De certa forma, podemos até concordar que está. Mas não é indiferente à descrição de elementos de reconhecido valor histórico. E, na verdade, ele valoriza elementos de reconhecido valor histórico. Mas de reconhecido valor histórico, existem dois tipos de elementos de reconhecido valor histórico. Os reconhecidos pelos turistas e os reconhecidos pelos nativos daquela terra. Então, ele exalta e ele valoriza elementos de reconhecido valor histórico dentro do coração dos nativos daquela cidade, tá? Então, não é indiferente a isso, não. Letra E. Distanciado dos elementos narrados, que recorre ao ponto de vista do viajante como expressão de estranhamento. Bom, ele não é viajante, ele é natural da terra, tá? E a tematização de Curitiba é frequente na obra de Dalton Trevisan. No fragmento, a relação do narrador com o espaço urbano é caracterizada por um olhar distanciado dos elementos narrados? Não, ele é próximo dos elementos narrados, tá? O narrador representa uma pessoa nativa de Curitiba. Então, ele não está distanciado. E ele não recorre ao ponto de vista do viajante. Ao contrário, quando ele diz esta Curitiba e não a outra para inglês ver. Ele quer dizer a Curitiba para quem é dali e não para o do viajante. A outra para inglês ver é a do turismo, a do viajante. Entendido? Ficou claro? Embaralhei as ideias ou não? Se ficou claro, coloca o joinha. Se não ficou claro, coloca também. e pergunta nos comentários, que eu vou agora explicar a opção correta. Então, enunciado novamente. A tematização de Curitiba é frequente na obra de Dalton Trevisan. No fragmento, a relação do narrador com o espaço urbano é caracterizada por um olhar, letra B, marcado pela negatividade, que busca desconstruir perspectivas habituais de representação da cidade. Aí sim, tá? Deixa eu ver aqui. Vou mostrar para vocês onde estão caracterizadas as marcas de negatividade, tá? Por quê? Que busca desconstruir perspectivas habituais da representação da cidade, isso está mais fácil de enxergar. Por quê? Porque as perspectivas habituais de representação da cidade são aquelas que ele chama de para em inglês ver, tá? Então ele quer desconstruir a representação da cidade para inglês ver, a do turista. Espera aí que eu já vou apontar as marcas de negatividade. Olha, tem um trecho que fala assim, do tocador de realejo que não roda a manivela desde que o macaquinho morreu, tá? A Curitiba do cachorro quente do chope, aquela do burro bravo, um cidadão misterioso morreu nos braços da Rosicler. Quem foi? Quem não foi? Um rezinho de Sião, a única ponte da cidade sem rio por baixo. Essa Curitiba eu viajo, tá? Então tem uma negatividade. Já disse para vocês que eu elaboraria outra questão sobre esse texto, mas enfim. Ele é marcado pela negatividade que tem a ver com o saudosismo. Ele tem uma certa saudade. Ele olha aquela paisagem e o coração dele se sente como o coração dele acolhe aquela cidade. Ele é acolhido pela cidade também, tá? Busca desconstruir perspectivas habituais de representação da cidade. Essa é a resposta. Diante da pergunta que foi feita, eu faria outra pergunta e mesmo para essa pergunta eu colocaria uma outra opção de resposta, mas é essa que nós temos para hoje, tá, meu amor? É isso que tem que acontecer quando você for fazer a sua prova, tá?
Se você concorda com a pergunta ou não concorda com a pergunta, se você pensa que o texto poderia incitar uma outra perspectiva, mas a gente vai e responde ao que está pedido. É a prova que temos para fazer. Vamos fazer a prova assim, tá, gente? Sem questionar. É claro que a gente questiona politicamente, né? A gente tem uma visão do que está no texto e se a gente escolheria aquele texto ou não, e etc. Mas você quer a aprovação para ingressar na universidade, tá, meu amor? Então, tente limpar a mente sobre algumas questões críticas em relação ao que está na prova que está diante de você, para você conseguir sua vaga na universidade. Então, concentração para chegar ao que é a resposta certa, tá? Muitas vezes por eliminação. E essa aqui é uma delas, eu acho, tá? A gente chega por eliminação porque é muito claro que nem a A, nem a B, nem a C, nem a D. Nem a A, nem a C, nem a D, nem a E são as opções corretas. Resta a letra B. E realmente ela é a que mais se aproxima do que se pretende. Pensando o que é que a banca pretendia com isso. Acho que é isso aí mesmo. Marcada pela negatividade, eu não usaria essa expressão não, tá? Não usaria, mas vamos achar negatividade quando ele fala que não tem o rio embaixo da ponte, que o macaquinho morreu, que não sei quem morreu nos braços da Rosicléia e tal. Tá, meu amor? Em algum lugar dessa tela está a playlist Linguagens Enem e também a minha carinha para você seguir, se inscrever no meu canal, tá? Qualquer dúvida, pergunta nos comentários. Tchau!